Então, bom dia, boa tarde, boa noite, porque, como eu sempre digo, nós nunca sabemos a que horas nós vamos ser vistos e ouvidos, não é? O Observatório da Mulher está no ar de novo, graças ao Mauro Brasil, Zil, que está aqui também na sonoplastia, temos a Vera e hoje temos dois convidados super, hiper especiais. Nós temos o Laurindo Leal Filho, que eu chamo de Lalo e que todo mundo chama de Lalo informalmente, que é professor da ECA USP e, entre outras coisas, ele também é integrante do Conselho Deliberativo da ABI. E nós temos também o Rildo de Oliveira. Rildo, pode chamar de Rildo ou tem que chamar de doutor? Não, por favor, Rildo. Então tá bom. Então tá. O Rildo, que é advogado de formação, que é da Assessoria de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de São Paulo e faz parte da Comissão dos Direitos Humanos da OAB. Então, bom, vocês querem dizer oi para a gente começar? Bom dia. Era, você começa ou Lalo, você começa? Já falei, bom dia a todos. Prazer estar aqui outra vez. Já estive uma vez no programa e é um prazer voltar a conversar com vocês. Que bom. Bom dia a todos e todas. É um prazer estar aqui pela primeira vez aqui na Rádio Madalena. Um abraço para a Raquel, nossa amiga, um abraço ao Lalo e aos demais companheiros aqui, a Vera e o Mauro. Vera? Bom dia, gente. Hoje é um dia bem importante, né? Vamos conversar sobre direitos humanos. Oh, yes. Então, gente, parece que no domingo, não sei se foi exatamente quando, no domingo passado, mais de 50 entidades e sindicatos brasileiros e estrangeiros entregaram uma queixa ao Tribunal Penal Internacional, ao Tribunal de Haia, né, contra o Bolsonaro, que está sendo acusado de genocídio, né, pela omissão dele de crimes contra a humanidade e genocídio, né? A iniciativa foi protocolada e está sendo liderada por uma coalizão que representa mais de 1 milhão de trabalhadores da saúde no Brasil e apoiado por entidades internacionais, né? Tem indícios de que o Bolsonaro tenha cometido crimes contra a humanidade na sua gestão frente à pandemia, ao adotar ações negligentes e irresponsáveis que acabaram contribuindo para mais de 80 mil mortes pela doença no país, né? Podemos falar um pouco sobre isso? O que isso representa? O que isso significa? O que a gente pode esperar? E, enfim, como é que vocês veem essa questão? Lalo, você não quer começar? Posso começar. Essa denúncia que você se refere é a quarta denúncia já apresentada ao Tribunal Penal Internacional de Haia contra o presidente do Brasil. O Tribunal Penal Internacional de Haia foi criado em 2002 e ele julga casos de violação de direitos humanos, especificamente casos de crime contra a humanidade e de genocídio praticado por pessoas e não por entidades. Há um outro tribunal mais antigo, que vem desde a Segunda Guerra Mundial, que julga entidades e países, mais países, né? Nações. E o Tribunal Penal Internacional de Haia julga pessoas, né? Agentes de crimes de genocídio ou de crimes contra a humanidade. Ano passado, acredito que em setembro, outubro do ano passado, a Comissão Arnes e mais uma outra entidade de direitos humanos fez a primeira advertência, não chegou a ser uma denúncia, fez uma advertência ao tribunal sobre o tratamento que esse governo vinha dando às populações indígenas e aos quilombolas, alertando para o perigo de estar se iniciando um processo de genocídio contra essas populações, mas ainda não era uma denúncia. Depois, entre janeiro e agora, mais 4 denúncias, na verdade são 4 denúncias e essa advertência. Mais 4 denúncias foram feitas,
uma delas pelo PDT, pelo Partido Democrata Trabalhista, é a primeira, parece que essa é a única que já está sob análise do tribunal. Uma dos engenheiros pela democracia, outra pela Associação dos Juristas Brasileiros pela Democracia, e agora essa última a que você se referiu, dos trabalhadores da saúde. São denúncias bastante consistentes, parte delas, ou pelo menos uma delas, além da advertência, voltada diretamente, a denúncia é voltada diretamente ao genocídio de populações indígenas, né? E as outras, crimes contra a humanidade de uma maneira geral, na medida em que esse governo está não só é omisso, mas as denúncias mostram que ele estimula a possibilidade de mortes pela pandemia no Brasil. Não é só omissão, é estímulo, né? Com esse presidente fazendo declarações que nós todos conhecemos, andando sem máscaras, etc. Fora o fato de nós não termos um ministro da Saúde há mais de 2 meses, né? Não haver nenhuma política de saúde. Então, as denúncias são nesse sentido. O tribunal é um tribunal muito criterioso, ele tem um tempo bastante, podemos chamar de lento diante dos problemas que nós enfrentamos, mas é assim que ele funciona. De qualquer forma, é isto o quadro neste momento, né? Existe essa advertência e 4 denúncias de crimes cometidos pelo governo Bolsonaro no Tribunal Penal Internacional de Haia. Hildo, isso é crime contra a humanidade? Tem a ver com os direitos humanos? O que você tem a acrescentar disso? Então, o que eu acho que era interessante a ouvinte ter uma noção é de que o TPI, Tribunal Penal Internacional, como disse o Lalo, ele desde 1960 ele vinha agindo exatamente no sentido de apurar fatos contra nações. Mas em 2002, como disse bem o Lalo, ele passa a ser um tribunal que também começa a julgar casos de pessoas que cometem crimes denominado crimes de lesa humanidade. O que são crimes de lesa humanidade? As convenções, os tratados internacionais, tanto emitido pela ONU como por outros sistemas, como o sistema europeu, como o sistema americano de direitos humanos, prevêem uma série de regras e princípios em que os Estados partes eles firmam esse acordo em caráter político e intransigente, de que vão cumprir estas regras de manutenção de uma égide de princípios jurídicos e legais de proteção integral à humanidade, né? Desde 93, a ONU, numa das suas assembleias, ela indica, a partir de um grande pacto de todos os Estados-partes, exatamente quais são esses conceitos de proteção integral dos seres humanos, né? Por esse Pacto de Viena, de 93, nós temos uma clara evidência de que os direitos humanos eles são universais, interdependentes, eles são autônomos e, portanto, eles devem ser protegidos em todos os lugares e todos os seres humanos devem ser protegidos. E essas regras são exatamente para que os Estados-partes, através dos seus governos, através dos seus sistemas políticos e jurídicos, não promova nenhum tipo de opressão ou coloque em risco esses valores humanos que a Declaração Universal dos seus tratados tem a proteger. No caso, como disse o Lalo, o governo do Brasil, que deveria ser aquele que, cumprindo a Constituição e cumprindo os tratados internacionais, do qual, inclusive, o Brasil firmou, não só nas próprias assembleias, mas também ratificou todos esses tratados e convenções internacionais a partir de decretos presidenciais e a partir da aprovação no próprio Congresso, fazendo com que essas normas elas ingressassem ao sistema jurídico brasileiro. Portanto, o Brasil
ele deve proteger a humanidade e não pode atentar contra a humanidade, porque aquele que o fizer estará cometendo um crime de lesa humanidade. No caso, como disse o Lalo, não vou repetir, é muito claro que não só por omissão, negligência, mas por ação concreta, Lalo, ao estimular nos programas de televisão, nas suas redes sociais, comandos políticos de comportamento social contrariando a OMS, que apesar da OMS não ser um órgão da ONU, mas é um órgão que é reconhecido por todas as nações na questão da proteção integral da vida e da saúde, sobretudo da saúde pública, o governo ele vai contra, ou seja, ele faz ações contrárias às orientações, inclusive da comunidade internacional. Então, esse, para mim, é o mais grave que o governo Bolsonaro hoje ele se embateu, porque não se tratou de um debate interno, não se tratou meramente de uma relação entre governados e governante, se tratou de uma relação entre que um governante submeteu os governados sob um risco da sua proteção à saúde e à vida por descumprir todas as orientações e regras da comunidade internacional. E é por isso que o tribunal, o TPI, né, o Tribunal Penal Internacional, hoje tem elementos de autoria e tem elementos de materialidade penal do ponto de vista para poder julgar o caso, né? Realmente o Bolsonaro, ao fazer o que ele fez, ele comete os crimes de lesa humanidade. Eu não tenho dúvida disso. Aliás, Lalo, não é só com a questão da pandemia do Covid-19, né? Tem a questão indígena e tem outros crimes que o governo Bolsonaro vem cometendo, apesar das advertências, que são os crimes ambientais, né? Aquela famigerada reunião aquela famigerada reunião que ocorreu em Brasília, que foi revelado no caso do Moro, mostra o ministro Salles dizendo como eles vão atropelar todos os processos jurídicos e políticos brasileiros, aproveitando a pandemia, para acabar de fazer a proteção do meio ambiente no Brasil, né? Porque não é só a proteção internacional dos direitos humanos, não diz somente pessoas, diz em relação ao ambiente das pessoas. Então, o Bolsonaro está colecionando aí uma série de crimes ambientais, étnicos e também contra a saúde pública, né? Mas também quero dizer para vocês que ele também foi denunciado na Comissão de Direitos Humanos pela jornalista Bianca, por conta da sua maneira de atender os jornalistas, de como tratar o público e a democracia no questão da informação. Ou seja, o Bolsonaro já bateu o recorde de denúncias do Brasil ao longo desses 2 anos como governo. Ou seja, são várias denúncias que ele vem colecionando no sistema internacional de defesa e proteção dos direitos humanos. Legal. A Bianca fez... Você quer falar, Vera? Não, eu queria só continuar, eu queria só fazer uma pergunta, aliás, 2, né? Uma de caráter geral em relação ao esse tribunal, né? Que ele é de 2002, como vocês colocaram, né? Ele é digamos, ele analisa uma parte do que antes era só no Tribunal de Haia, né? Que eram as nações. E eu contar, se vocês conhecem um pouco o que gerou a criação desse tribunal, né? Porque muitas vezes aparecem muitas críticas que ele está muito relacionado à questão lá dos dirigentes dos países africanos, né? Essa é uma questão. A outra é só perguntar também em termos de procedimento, porque, como vocês comentaram, tem 4 denúncias, né? 4 denúncias no tribunal contra o Bolsonaro. Mas a primeira delas, eu acho que foi, como foi dito também, da Comissão Arnes, né? E ela tratava exatamente da questão, acho que indígena, se não me engano. A minha questão é, será que não soma isso? Porque eu estou entendendo que é um processo super rigoroso, que depende de uma avaliação,
e as coisas estão se acumulando, né? E eles estão todos convergindo para o mesmo... e agora, eu também não sei se você vai adicionando informações do processo que você já abriu. Porque essa coisa dele estar distribuindo cloroquina para os indígenas, né? Eu vi muito pouca repercussão disso, mas é inacreditável, né? Tem foto, é documentada, quer dizer, caminhões de cloroquina para sendo distribuído contra os indígenas, né? Isso é uma coisa deliberada, né? Bom, enfim, as minhas questões vão por aí. Seria uma... Completando tua pergunta, ele também negou acesso à água para os índios, dizendo que eles bebem água do rio, quando a gente sabe que os índios estão cercados por fazendeiros por todos os lados que usam agrotóxico e que acabam poluindo a água também. Mas, completando, parece que o tribunal recebe cerca de 800 denúncias por ano e leva meses. A gente pode, o fato de ter acusações internacionais com relação ao processo que está sendo levado por ele, será que acelera um pouco esse processo de alguma maneira? Ou será que tem um peso nesse tribunal? Vou tentar responder rapidinho. Responder não, mas na verdade comentar as questões com relação ao fato de a crítica, né, que pode ser feita pelo fato de julgar dirigentes de nações africanas, é verdade, mas também houve já o julgamento e a condenação do ex-dirigente da antiga República, da antiga Iugoslávia, né? Eu acho que isso não depõe contra o tribunal, apenas os fatos surgiram lá e as denúncias apareceram contra esses dirigentes. Agora, eu acho, Vera, que, embora o tribunal tenha essa lentidão, o fato de nós termos já 4 denúncias de uma advertência, e mais do que isso, Vera, o fato da imagem internacional do Bolsonaro ser a pior possível, ele já foi declarado o pior presidente. Ele ganha daquele filipino lá, não é? Do Duterte, que também é um maluco. Mas não chega ao nível do Bolsonaro. O Bolsonaro é campeão. Quer dizer, há um clima político, né, em torno do Bolsonaro que, se for somado a essas denúncias, ele coloca o tribunal numa situação, eu acredito, um pouco diferente de outras denúncias, né? Há uma pressão política internacional de países e dirigentes que são ouvidos pelo Tribunal Penal Internacional com muita certeza. Então, eu acho que, embora a gente não possa esperar qualquer solução imediata, só o fato de existirem essas denúncias, e são denúncias fundamentadas, você lembrou agora, a Raquel lembrou agora da cloroquina para os indígenas, que são agressões, né? São agressões não a um indivíduo, são agressões a populações, né? Então, isso caracteriza, com certeza, crimes contra os direitos humanos que são previstos, né, pela legislação internacional. E eu queria acrescentar também o fato de que, quando se chega a um tribunal internacional com denúncias, é porque foram esgotadas as possibilidades de julgamento, de processo e julgamento interno aos países. Quer dizer, quando os países não dão conta, né, de punir crimes contra os direitos humanos praticados por seus nacionais, por seus habitantes, né? E no caso brasileiro, isso já ocorreu. Salvo engano, já foram feitas denúncias de violação dos direitos humanos, de crimes contra a humanidade aqui internamente, vocês podem me corrigir, 7 ou 8 procuradores da República em vários estados brasileiros. Todas elas foram arquivadas pelo Procurador-Geral da República, não foram à frente. Portanto, as denúncias e a possibilidade de punição do Bolsonaro por esses crimes aqui no Brasil me parecem totalmente esgotadas.
Daí a necessidade de se recorrer ao Tribunal Penal Internacional, como está acontecendo agora. Mesmo, Lalo, eu só queria voltar. Acho que a grande questão que a Vera coloca, né? Esse Tribunal Penal Internacional, ele também é um tribunal político, né? Então, há controvérsias. O Bolsonaro, ele vai ser analisado pelos fatos. Cada fato é um crime. Então, eles não vão se juntar. Eles não vão se juntar. Porque, embora ele seja político, ele tem uma característica mais técnica de apurar fatos de fato criminoso, né? Diferente do sistema de proteção ONU, né? Que é a Comissão de Direitos Humanos da ONU ou mesmo a Comissão de Direitos Humanos da OEA, que, aliás, a OEA que já condenou o Brasil no caso do Araguaia, condenou o Brasil na questão da FEBEM, teve várias condenações, caso da Maria da Penha, por exemplo, né, que o Brasil foi condenado, por isso surgiu a lei, né? O Brasil já teve pequenas condenações na Comissão de Direitos Humanos do Sistema ONU, quando criou, por exemplo, a lei em 97, a lei da tortura, porque o Brasil não tinha nenhum sistema que protegesse contra a tortura, mesmo depois da Constituição de 88. Embora a Constituição de 88 não fosse clara, mas a tortura, obviamente, é uma coisa proibida, né? Mas o Brasil teve que criar uma legislação por conta dessas pequenas condenações. Que são as questões políticas, onde a ONU eventualmente faz um debate mais político do que jurídico, e aí faz as recomendações ou faz, inclusive, algumas imposições jurídicos legais, né? Agora, o TPI não. O TPI ele tem um caráter penal. A pessoa ela pode ser presa. A pessoa pode ser... Então, ela tem que seguir uma regra do direito penal. E o direito penal, obviamente, segue aí uma regra generalizada a partir da composição dos Estados-partes. Nós já tivemos no Tribunal Penal Internacional a doutora Silvia Pimentel, da PUC, uma brasileira, que foi, inclusive, muito importante, não pôde ser reconduzida por conta da impossibilidade. Mas não tenho dúvida de que o TPI ele tem, sim, influências políticas, né? Ele não é um órgão autônomo, independente, que funciona sem as suas relações políticas, né? E eu, pessoalmente, acho que, nesse caso do Bolsonaro, o Tribunal Penal, por tudo que disse o Lalo, ele tem condições técnicas de que o processo possa, sim, avançar, né? Está bem caracterizada a materialidade e a autoria, né? Basta saber agora como é que o tribunal e quando ele vai encaminhar esse procedimento para frente e como vai se comportar a manifestação da defesa, né? Porque o Bolsonaro, obviamente, ele vai ter direito à defesa. E o que é mais interessante, ele não poderá ser defendido pela Procuradoria nem pela Advocacia Geral da União. Isso é uma coisa que a gente tem que ficar de olho, porque não é, Lalo, não é o Brasil que está sendo acusado, é ele pessoalmente que está sendo acusado dos crimes. É certo. Eu só queria ressaltar que a juíza foi a juíza brasileira que esteve lá no Tribunal de Haia durante vários anos, foi a Silvia. A Silvia. Pimentel. Como é que chama? Silvia. Pimentel, não? Eu estou procurando aqui, espera um pouquinho. Não foi a Silvia Pimentel, foi a Silvia Steiner. Foi a Silvia Steiner. Ela ficou vários. E ela tem dado declarações, e que ela não, pelo que ela tem analisado, ela não se mostra muito segura de que os crimes cometidos pelo Bolsonaro se enquadrem nas determinações e nos parâmetros legais do Tribunal Penal Internacional. No entanto, é uma discussão. Ela foi juíza lá mais de 10 anos, é uma pessoa experiente e é uma excelente fonte de informação para a gente acompanhar esses processos contra o Bolsonaro.
Eu queria que o Mauro me ajudasse aqui também, porque faz pouco tempo nós acabamos entrevistando a Márcia Cavallari, do Ibope, que está fazendo uma pesquisa junto com a Fiocruz, e que acabou, enfim, revelando que, na verdade, a população mais atingida tem sido os mais pobres, os menos instruídos e os negros. Ou seja, a população mais pobre está sendo atingida de um modo mais focado, mais marcante, embora tenha vindo essa contaminação do pessoal que estava viajando pela Europa e que voltou para cá. Mas, de alguma maneira, é um pouco a teoria do rebanho que ele acaba defendendo, né? 70% da população teria que criar anticorpos, e que não faz sentido, que a Organização Mundial de Saúde diz que não faz sentido, mas, por ele, provavelmente, se os idosos acabarem, que bom, vai sobrar a aposentadoria. Se os mais pobres acabarem, que bom, vai ser mais barata a mão de obra logo em seguida. E agora nós estamos discutindo aqui em São Paulo, pelo menos, eu não sei se no resto do país, a volta à escola a partir do mês de setembro. Mauro, que risco que você vê nisso? Mauro, como todo mundo sabe, é médico e pediatra. Além de mexer na rádio. Raquel, veja, eu acho assim temeroso essa volta assim precoce, porque ainda nós estamos vivendo um momento epidemiológico em que, apesar deste platô sugerido, ele está muito alto. Portanto, ainda a circulação do vírus é alta na comunidade. Isso faz com que a transmissão também seja alta. E a gente vai obter esta imunidade coletiva ou de rebanho muito lá na frente, daqui a alguns anos, né? A não ser, né, que surja a vacina e a vacina entre como esse fator de inibição dessa transmissão. Então, eu acho que, nesse momento, a escola vai ser, por causa da proximidade, ninguém vai conseguir segurar as crianças. As crianças interagem, não é? Nós não estamos na Áustria, né, que a coisa fica assim. Eu acho que a coisa... As crianças brincam e elas se interagem, então faz com que haja transmissão entre elas. E a gente sabe que é menor, vamos dizer, a gravidade nas crianças, mas ela não é ausente, ela pode haver uma gravidade importante. Se descreve uma síndrome inflamatória grave em crianças. Então, e são as crianças que vão levar para casa, para os mais idosos, e lá vão transmitir para os idosos, aumentando aí o ciclo da transmissão. Só um detalhe, Raquel, que você falou, faltou aí os índios e os negros, né? Incluir, porque também a mortalidade nesse grupo é maior. E vou acrescentar uma outra coisa: quanto mais periférico é o serviço de saúde, por exemplo, tem um hospital cuja UTI, a mortalidade nesta UTI na Zona Leste é de 90%. Ou seja, o que quer dizer isso? É que o hospital é ruim? Não necessariamente, é porque chega lá o doente já meio no fim da linha, não dá mais tempo de fazer muita coisa. Então, o sistema já está dando nessas regiões, está dando, né, sinais de colapso. Por quê? Porque não adianta chegar no fim da linha, pouco pode se fazer para um doente que chega nesse estado. E nós temos uma certa crítica que tem rolado por aí, em termos do governo, com relação ao Gilmar Mendes, que disse que os militares não podem ser cúmplices dessa situação, né? Como é que vocês veem isso, gente? Espera que ele fala. Ainda entrando na questão que agora que o Mauro tocou, a questão, enfim, a Lancet, né, essa revista
científica que hoje apareceu tão importante, ela tem agora um estudo mostrando que a mortalidade entre negros, e eu não sei, eu acabei não terminando de ler inteiro, mas a mortalidade entre negros, ou seja, além da questão das morbidades, a questão da cor da pele, da raça, como a gente fala, do racismo, como a gente trata aqui, ela é um fator determinante na mortalidade dessa questão do vírus, né? Eu acho que esses dados todos ainda não têm, eu acho, questões relacionadas aos indígenas, porque os dados ainda são pequenos, né? Não sei a forma como eles estão sendo coletados, porque você já tem aldeias indígenas que têm quase que 80% de indígenas contaminados, né? Principalmente em algumas regiões bem estabelecidas, né? Não, era só comentar isso, que eu acho que esses dados vão ampliando. E a outra questão é que eu acho que a gente não tem recorrido à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, né? Levando esses dados. Eu acho perfeitamente válido, também fazendo uma observação para o Lalo, quando eu comentei de que as pessoas, há comentários, né, de que esse tribunal de Haia, ele julgou até hoje, a maioria são dos dirigentes africanos, mas eu acho perfeitamente válido e tem que fazer isso, certo? Isso que está acontecendo é correto. Eu acho também que deveria entrar na Comissão Interamericana, no qual as coisas de direitos humanos, o Brasil já foi bastante condenado, né? E condenado e retificado as condenações. O caso do Herzog é uma coisa gritante, né? Então, são esses comentários. E eu queria também fazer só uma observação. A Silvia Pimentel, a gente sempre confunde a Silvia porque ela foi sempre muito atuante nos direitos humanos. Ela foi nossa representante durante algum tempo na CEDAW, que é a Comissão de Direitos das Mulheres, né, nas Nações Unidas, e tem sido bastante atuante, importante para os direitos das mulheres, né? Então a gente, pela atuação, confunde. Só essas observações. Não, é verdade, Vera. Eu mesmo confundi, mas ainda bem corrigido aqui a tempo pelo Lalo, né? Vera, essa questão que você coloca dos sistemas, eu vou te falar um dado que é o seguinte: a Argentina utiliza os sistemas internacionais de proteção dos direitos humanos pelo menos 10 vezes mais que o Brasil, né? O Chile, então, diríamos assim, que é quase que um expoente, uma referência para nós da América do Sul de como utilizar bem o sistema interamericano, o sistema internacional da ONU e etc. O Brasil ainda usa muito pouco. E, às vezes, quando usa, não usa de forma adequada. Por exemplo, eu estou atuando lá na Cracolândia, na defesa, hoje, lá dos moradores da defesa, lá junto com a Comissão de Direitos Humanos, e a dificuldade que a gente tem das entidades e dos militantes das lideranças encontrarem o que nós chamamos de as provas irrefutáveis do que acontece, embora todo mundo sabe o que acontece, o tamanho da violência, mas a gente não consegue juntar, não consegue qualificar essas provas para acessar de maneira correta esses sistemas internacionais de proteção de direitos humanos. A OEA, por exemplo, ela nos permite ter o que nós chamamos de medidas cautelares, né? Inclusive, eu sei que recentemente um grupo entrou na OEA exatamente por conta da água aqui em São Paulo. Vocês sabem que num período de pandemia, bairros e mais bairros ficaram, às vezes, dias sem a distribuição de água, o que dificultava, inclusive, a questão da higienização e todos os cuidados da saúde em razão da pandemia. Então, é verdade que o Brasil ele usa, os brasileiros, as entidades, os movimentos, os partidos políticos, usam muito pouco o sistema internacional de proteção em direitos humanos. Isso acreditando muito
nas questões de que internamente o nosso sistema vai resolver. E a gente sabe que o nosso sistema jurídico ele está extremamente comprometido, né? Já não é de hoje que a sociedade, a população tem essa sensação, essa percepção do comprometimento com o sistema judiciário em relação às questões dos desequilíbrios sociais e dos desequilíbrios políticos que ocorrem. Veja que nós tivemos com o Tribunal de Justiça, com o presidente, junto com alguns parlamentares e entidades, o Conselho Estadual de Defesa da Pessoa Humana, pedindo para que, em tempos de pandemia, não houvesse reintegração de posse. E o presidente do tribunal ele simplesmente disse que não tinha jurisdição, que não podia, enfim, interferir. E nós tivemos aqui uma quantidade de despejos de milhares e centenas de famílias, mesmo em pandemia. Agora, esses dias, a Coab, a Prefeitura de São Paulo, desalojar 400 famílias lá no bairro da Luz, sem nenhuma alternativa, ou seja, e está no sistema de justiça, como disse o Lalo, né? Para chegar no sistema internacional, nós precisamos esgotar as possibilidades no Brasil. Né? Então, o que eu quero dizer para você, assim, a minha conclusão é isso. Nós precisamos usar mais, precisamos nos qualificar mais para acessar esse sistema e para que a gente consiga, de alguma maneira, garantir alguns direitos que são cotidianamente violados, inclusive pelo nosso próprio sistema judiciário. Veja os presos. Nós fomos até também ao presidente do Tribunal de Justiça para orientar na questão dos presídios. E ele simplesmente disse que os presos seriam tratados através dos habeas corpus, não trataria de uma maneira a pensar uma política de proteção da vida. Né? Ou seja, o nosso sistema de justiça ele é cada vez mais identificado e atrelado a um sistema da opressão, né? Da estratificação social, da não inclusão social, do não respeito aos direitos humanos em detrimento a um sistema de proteção dos bens e dos patrimônios que têm valores exclusivamente para o sistema financeiro. Né? Essa é a contradição que nós vivemos hoje no Brasil e a dificuldade que nós temos de fazer acessar de verdade uma proteção integral dos direitos humanos. Por isso, muitas vezes, nós temos que recorrer para fora e nós não estamos fazendo isso como deveríamos fazer com mais assiduidade, em todos os sistemas. Né? Só para encerrar, o último caso é o caso do presidente Lula, que teve a sua candidatura impedida e mesmo a Comissão de Direitos Humanos da ONU, considerando ilegal a decisão do tribunal, dizendo que ele tinha um direito sobre essa ideia da garantia universal dos direitos e que o Brasil estava ferindo o direito de participação de um cidadão no seu território. Mesmo assim, o nosso sistema de justiça e o nosso sistema político ele manteve a sua dura decisão, desrespeitando, inclusive, uma decisão lá de fora. O que questiona, obviamente, então, a validade dessas decisões desses tribunais. Não tenha dúvida. Essa que é a questão que mais nos preocupa hoje. Qual é a validade dessas decisões, desses órgãos de proteção para a sua validade no território nacional? Perfeito. Agora, você levantou uma questão importante, que é a questão do acesso à água. A Sabesp, quer dizer, a gente teve o Edson aqui da Ondas falando com a gente algumas vezes, a Sabesp diminui o fluxo da água a partir de uma determinada hora. Né? E quem tem uma caixa d'água grande tem água o tempo todo. Quem não tem, que é a população mais pobre em geral, ou tem caixa pequena ou não tem, simplesmente não tem mais água quando chega em casa, gente. Então, como é que pode se limpar e se higienizar quando está chegando da rua, porque tem que trabalhar ou tem que batalhar por alguma grana que permita a sobrevivência? Agora, a mídia, Lalo, a grande mídia não tem falado muito disso, dessas questões todas. A que você atribui? Olha,
eu acho que você toca num ponto central aí da nossa discussão. Eu escrevi no comecinho de junho exatamente eu tenho uma coluna lá no Barão de Tararé e eu falei exatamente sobre isso. O silêncio da mídia, quando já haviam só não havia essa última denúncia do penúltimo domingo, mas já havia a advertência da Comissão AR, já havia as 3 denúncias das 3 entidades brasileiras e a mídia praticamente não tocava no assunto, né? E se as pessoas têm dificuldade no Brasil, a grande maioria, de entender como funciona o sistema judiciário brasileiro, aliás, como funciona o Estado brasileiro, as pessoas não distinguem o que é executivo, o que é legislativo, é judiciário. Né? Há uma desinformação muito grande. Né? Não querem deixar o homem trabalhar, não tem essa expressão? Quer dizer, não querem deixar o homem trabalhar, né? Como se o judiciário nem sabem disso. Quer dizer, como esses deputados, esses juízes não querem deixar o homem trabalhar. Você não entende a separação dos poderes. Quanto mais iriam entender o funcionamento de um tribunal penal internacional sediado na Holanda, né, em Haia. Então, eu meio que cobrei, né, naquele texto lá a importância da mídia em divulgar, né, essas ações e mostrar que existem crimes sendo denunciados em âmbito internacional. Melhorou um pouquinho, mas não muito, com essa denúncia dos trabalhadores da saúde, porque é uma denúncia que é uma entidade que tem relações, ela própria, relações internacionais, na verdade ela é subsidiária de uma grande organização mundial de trabalhadores da saúde, então o impacto foi maior e a mídia acabou dando um pouquinho mais de espaço. Mas o problema da mídia, Raquel, você sabe bem, a gente discutiu isso tantas vezes e ao longo de tantos anos, os crimes da mídia contra os direitos humanos são brutais. Né? Basta ver o que são esses programas policialescos que não saem do ar, que são colocados nos horários nobres e que, de uns tempos para cá, além de cometerem crimes contra os direitos humanos, passaram a ser também impulsionadores de candidaturas aos vários níveis, né? De vereador a presidente da República. Eles passaram a apoiar. Quantos desses apresentadores mistos de jornalista e policial se candidatam, né, a cargos eletivos e acabam sendo eleitos, até governadores são eleitos por conta desses programas. E esses programas são o antidireitos humanos, né? Eles violam diariamente os direitos humanos, não só os direitos humanos de maneira geral, mas as leis, né? Colocam pessoas suspeitas como acusados e colocam o rosto, dizem o nome, mostram a casa, sem nenhuma cautela exigida, inclusive, pela lei. Né? É uma batalha diária. Quer dizer, diariamente nós temos uma violação de direitos humanos por esses meios de comunicação, que tem como única verdade maior o fato de que eles defendem que a violência que existe na sociedade só pode ser contida com mais violência. Né? São, sem dúvida alguma, apoiadores e fomentadores de candidaturas, como a do atual presidente da República, né? Que fazia da arminha o seu slogan de campanha. Esses programas fazem isso todo dia. Né? Então, as coisas não surgem assim do nada. Né? Essa violência institucionalizada no Brasil não surge do nada. Ela tem razões. E uma delas, eu defendo isso constante, uma delas é a televisão e o rádio, né? Propagando a violência como solução para qualquer problema de violência. E por falar em violência, a violência contra as mulheres tem aumentado nessa pandemia. Ninguém fala disso, né? A mortalidade materna no Brasil corresponde a 70% da mortalidade materna no mundo, né? Tá absolutamente chocante, a mídia não fala disso, né? Cuidado. Oi? Não, é só cuidado, não é de 70% da mortalidade materna, senão seria um absurdo, né?
Então, me diga. Ela foi um estudo que é 70% da mortalidade materna com Covid. O vírus. Sim, Certo. essa pandemia. Uhum. Não, com Covid, Tá. não é na pandemia, é com Tá Covid. Tá certo. Foram tinha Covid, foram mortalidade materna porque tinham realizado o parto, né? E esse é um estudo, enfim, está em debate, digamos assim. Obrigada pela correção, Vera. Não, porque é gigante, gente, 70% da mortalidade. Nós já estamos... Tá. Eu pensei, foi um subentendido, mas tudo bem, que bom que você explicitou. E o dado, Vera, só repetindo o dado para deixar mais claro. Tá. O dado da mortalidade. O da mortalidade materna, esse foi um estudo inicial, ainda deixa eu dizer só todos os cuidados. Ele é importante, o estudo que foi feito, mas a comparação mundial é a seguinte: de 100 mulheres que morreram de mortalidade materna com Covid, de 100 mulheres, 70 seriam brasileiras no mundo inteiro. O que se questiona no estudo, ele é um estudo grandão, tem muitos dados da questão de atendimento e tal, mas o que se questiona ainda é a questão de que no mundo inteiro não tem muitos dados com preciso da mortalidade materna de mulheres com Covid. Então, um número assustador, mas não dá, esse número pode não ser tão preciso, né? Mas ele foi bastante divulgado e está bastante em debate com os especialistas neste tema. Mas ele é assustador o que aconteceu, né? O que está acontecendo. E também não anda sendo divulgado na grande mídia, né? Esse até que foi, vários jornais, a UOL, o Globo, o Estadão, todos eles fizeram. Depois voltou um pouco atrás, exatamente porque especialistas debateram que o dado internacional ainda ele é um pouco impreciso. Demora muito tempo só para informar, né? Quer dizer, a OPAS e a OMS têm um bom sistema de dados, tal, mas demora bastante tempo para os números internacionais serem consolidados, né? Demoram, acho que, quase uns 2 anos. Então, é por isso que era uma estimativa, né? Tá certo. Judith Butler fala um pouco da situação dos Estados Unidos e fala também da situação latino-americana. Ela diz que, na verdade, essa coisa de quarentena, etc. e tal, serve para despolitizar a população, negar o direito de se reunir, de se associar e expande o poder do Estado. Agora, tem outros países que têm liberado do mesmo jeito que o Brasil, ou pelo menos um pouco menos do que o Brasil. E ela cita especificamente o Peru e o Panamá, que têm escalonado, têm implementado um sistema escalonado que permite as mulheres saírem um dia e os homens saírem no outro dia, né? De alguma maneira, é para permitir o quê? Para garantir o quê? Para garantir, de alguma maneira, essa não direito à associação, à discussão, ao posicionamento político, né? Que é um pouco o que, de alguma forma, quem é que está em quarentena, gente? É a esquerda? É o pessoal mais idoso? É a população mais informada? Faz falta a gente estar na rua para a gente poder batalhar essas questões? O que vocês acham disso, enfim? Como é que vocês veem isso? Para a gente mudar a situação. Raquel, você sabe que eu moro aqui próximo à Brasilândia, né? Sei. Onde a capital, no início aí da pandemia, foi mais afetada. Uhum. E hoje a gente sabe que não era a Brasilândia que era mais afetada. A gente sabe que a Brasilândia estava com os índices altos porque nós só tínhamos 2 hospitais que estavam atendendo
do Covid, e, portanto, toda a região, pela divisão que eles fizeram da saúde pelo Estado, eles concentraram todos em dois, os únicos hospitais que tinham aqui na região. Aqui a região ele não tem hospital privado, né? Os únicos que existem, eles são, de fato, são os hospitais públicos. Então teve assim uma explosão de casos no início e também de mortes, né? Nós estamos aqui trabalhando por redes sociais em duas frentes aqui na Brigada da Zona Norte e também na comunidade da Brasilândia, sempre via, obviamente, as mídias sociais, o WhatsApp, redes e etc. Né? E eu não sei se é a esquerda que está ficando em casa, assim como foi feita a pergunta, né? Inclusive, nós tivemos que conversar com vários militantes aqui de movimentos, etc., sobre o problema. Eu acho que a realidade que tem na periferia é outra, né? Não é que as pessoas não compreendem, elas compreendem, mas o que eu acho que elas não tiveram, por parte do Estado, maneiras e formas de como fazer esse isolamento. E foram diversas propostas, desde a abertura, por exemplo, de espaços públicos, como as escolas. Nós chegamos a propor aqui para o prefeito e para o governador que esses alojamentos de clubes de futebol fossem utilizados, por exemplo, para a população de rua ou para as pessoas que estão em favelas, que estão super aglomeradas, pelo menos por 40, 60 dias, né? E o Estado nada quis fazer, né? O que fazer para essas pessoas poderem permanecer em isolamento em sua casa, na questão da renda? Esse auxílio emergencial que foi feito pelo governo Bolsonaro mais permitiu concentração de pessoas na porta das agências da Caixa, pelo jeito que foi, do que promoveu de fato o isolamento. E o governo do Estado e a Prefeitura nada fizeram nesse sentido. A questão da alimentação, por exemplo, nada foi feito nesse sentido. Tudo partiu de entidades de movimentos sociais que tentaram, de alguma maneira, resolver tanto o problema da renda como o problema da alimentação dessas famílias. Então, a periferia ela sofreu muito, porque ela talvez precisasse mais da presença do Estado. O prefeito e o governador não foram com discursos e narrativas voltadas diretamente para aqueles grupos que poderiam ser os maiores alvos de um projeto de contaminação, como, por exemplo, a população em situação de rua, as pessoas que têm aqueles imóveis que têm multifamiliares, né, que não tem como você fazer um isolamento perfeito, né, ou não houve nenhum tipo de orientação, nenhum tipo de preparo dessas pessoas ou de assistência. Obviamente, a população da periferia ela caiu em descrédito, saiu assim, ó, se dane, salve-se quem puder. Então, já que vai ser tudo contaminado, vamos para o baile, vamos para o bar, vamos fazer a vida. Isso os jovens falaram para a gente em debate, né? Porque a gente tentava conversar com os jovens, né? Que jovem tem energia. Imagina o jovem ficar isolado em casa. O jovem da classe média ele tem uma série de instrumentos, né? Tem Netflix, tem TV a cabo, tem videogame, tem o jovem da periferia, um ou outro que tem esses acessos, né? Então a dificuldade muito grande, né, do jovem ele poder, isso quando ele não tem pacote de dados, por exemplo, para entrar nas mídias sociais, né? Então realmente eu acho que faltou exatamente isso que nós reclamamos hoje, uma orientação por parte do Estado, faltou uma compreensão por parte das autoridades do modo de vida, sobretudo das pessoas na periferia, para ofertar a eles possibilidades para que o isolamento ele permanecesse. Aqui no Butantã, desculpe, Lalo, aqui no Butantã nós estamos distribuindo cestas, enfim, com alimentos, com produtos de higiene, etc. E tal. E a gente fez uma pesquisinha junto às pessoas que recebiam essas cestas. E a gente descobriu, entre outras coisas, que os médicos, enfermeiros, etc. e tal, a que eles têm acesso, né, quando eles procuram o SUS,
fazem recomendações que essa população confunde, achando que é uma orientação do Ministério da Saúde, né? Então, acabam tendo uma visão um pouco crítica com relação ao Ministério da Saúde e, inclusive, acreditam que o auxílio emergencial foi determinado pelo Bolsonaro, inclusive esse valor. Então, quem não recebe o dito cujo, acha, puxa, que bom, é um respiro, né? Mas desculpe, Lala, eu te interrompi, você ia dizer? Eu só queria comentar o que o Rildo falou um pouquinho rapidamente. Primeiro, com relação aos alojamentos de clube de futebol, aqui na Barra Funda você tem São Paulo, Palmeiras, instalados em espaços públicos. Aquilo são terrenos públicos que foram cedidos em comodato, né? Mas são seções precárias que, em casos de calamidade como esse que nós vivemos, poderiam perfeitamente ter sido usados pelo Estado para, sei lá, até fazer hospitais de campanha, né, mais próximos, por exemplo, à Zona Norte de São Paulo, como você acabou de se referir, né? Mas são feudos que ninguém mexe, ninguém toca, né? Eu acho um absurdo você ter aquelas áreas enormes ali cercadas, privadas para uso de empresas comerciais, né? Como são os clubes de futebol aqui no Brasil. São empresas comerciais com altos rendimentos, altos lucros. A outra coisa que eu queria falar, respondendo um pouco à questão da Raquel, é com relação à politização das campanhas e das orientações sanitárias, né, feitas no Brasil. Eu acho que não foi só aqui, mas é um dos poucos países, talvez o único grande país, junto com os Estados Unidos, que tenha politizado de tal forma as recomendações médicas, né? Passou quer dizer, você tem até, mas a quem cabe essa responsabilidade dessa politização? Ao governo federal, desde o começo, ao governo federal. Primeiro que não estabeleceu e tinha tempo e de sobra para isso uma política de enfrentamento do vírus. O primeiro surto lá na China, né, ocorreu 2, 3 meses antes do primeiro caso aqui no Brasil. Passou pelo Irã, passou pela Itália, pela Espanha. Quanto tempo houve para o governo brasileiro se preparar para enfrentar essa calamidade? Não fez absolutamente nada. E depois, para complicar mais ainda, passou a desacreditá-la. Então, os apoiadores que ainda existem em número razoável desse governo fascista sobre o qual nós vivemos, passaram a repetir e apoiar, né, essas informações mistificadas desse governo, trazendo a polaridade que já existia na política em geral para a questão das ações de enfrentamento, né, ao coronavírus. Até hoje, até no momento, a gente vê casos e acaba acompanhando situações em que pessoas com máscara são hostilizadas porque estão usando máscara, né? Eu tive até agora uma manifestação de uma pessoa totalmente, eu vi aqui pelo WhatsApp, uma pessoa dizendo que jamais colocaria máscara, que não faz quarentena, que não sei o que tal. Quer dizer, isso reflete uma posição política. Além de nós vivermos uma crise sanitária dessa gravidade, nós temos que enfrentá-la usando instrumentos que não têm nada a ver com ela, que é a politização. Infelizmente, o Brasil, como já disse alguém, além de cair ter que enfrentar o vírus e o verme, né? O verme e o vírus, tem que enfrentar também, no processo de enfrentamento, tem que enfrentar essa politização absurda. Né? É o pandemônio e a pandemia, né? Pandemônio e a pandemia. Gente boa, nós temos que encerrar o programa, lamentavelmente. Voltamos na semana que vem e eu queria que vocês dessem um recado final para a gente fechar o programa. Pode ser? Quem começa? Lala.
Não, eu só agradeço, espero ter contribuído. Acho muito importante que a gente continue mantendo, não é, viva, né, essa chama de enfrentar o debate, porque se for deixar com a mídia tradicional e com o governo, nós estamos mais perdidos do que já estamos. Obrigado. Perfeito. Eu também queria agradecer a vocês todos. Um prazer estar aqui com o Lalo, com a Vera, o Mauro, você, Raquel. Dizer que não sei se pudemos ajudar, sei que não atrapalhamos, mas e saímos aqui com a missão de termos algo mais a fazer, né? Nós sempre temos mais algo a fazer. Eu acho que incentivar que as entidades, as pessoas usem mais os sistemas internacionais de direitos humanos, eu acho que foi esse hoje o grande motivo do seu programa que nos coloca nesse desafio, né? E vamos torcer para que o Tribunal Penal Internacional, de fato, acate a denúncia e leve esse procedimento até o fim. Boa. Era? Foi ótimo a discussão hoje e nós tocamos aqui em dois assuntos que certamente vão merecer longas discussões. O Rildo falou dos despejos que estão programados para a região central da cidade, que eu acho que a gente deveria fazer uma conversa, porque eu estou vendo pouca informação sobre isso, né? E o Mauro tocou numa coisa que é bastante complexa, que é o negócio de volta às aulas. Eu totalmente sou favorável a que os professores não voltem, mas, por outro lado, é muita complicação nessa decisão e nessa discussão. Mas valeu, vocês foram muito generosos hoje. Mauro? Quero agradecer em nome da Rádio Madalena a presença aí do Lalo e do Rildo. Foi excelente esse programa. Só tenho a agradecer. Um grande abraço a vocês. Obrigada a vocês e até a próxima. Tchau.